fechar os nossos olhos, a serenar nossos pensamentos, em busca do silêncio interior. Iniciamos essa prece pedindo a paz, a proteção e a orientação. Pedimos, Senhor, que nos auxilie na compreensão dos desígnios que a vida nos oferece, como caminhos de evolução constante para junto de Ti. Que possamos compreender cada vez melhor os Teus ensinamentos. E assim, que possamos aprender a amar sempre. E que esse amor possa nos modificar gradativamente para melhor. Que os bons espíritos envolvam nosso palestrante Júlio com boas vibrações e que ele seja inspirado nas lições que serão nos apresentadas nessa noite. E que essas lições se transformem em ações decisivas para o nosso aprimoramento, para que tenhamos um melhor entendimento para a prática do bem. Agradecido, Senhor, pela oportunidade de aprendizagem e crescimento, pedimos que nos envolva na Sua paz e que em nossos corações permaneça a segurança do Seu amparo e da Sua misericórdia. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sempre muito mais do que uma grande satisfação a gente fazer uma exposição na cidade de Paulo de Tarso é um privilégio, porque a gente aprende muito mais do que transmite. E eu costumo dizer que eu sou um médium parede, eu não vejo, não ouço, não sinto nada. Mas a vibração aqui da Paulo de Tarso deve ser muito grande, porque aqui eu sinto uma paz quando eu entro que eu não sinto em lugar nenhum. Eu me sinto muito bem quando eu entro na cidade de Paulo de Tarso, porque o ambiente espiritual aqui deve ser fantástico, porque para um médium parede sentir deve ser muito bom mesmo. Como a nossa companheira disse, nós vamos falar hoje sobre o item 4 do capítulo 17 do Evangelho. O capítulo 17 tem o título de Sede Perfeitos. E o item 4 tem o subtítulo de Os Bons Espíritas. Como Kardec começa esse subitem falando que os bons espíritas têm as características do homem de bem, que é o que ele cita no item 3, porque ele diz que o homem de bem é o verdadeiro cristão e que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são um e outro a mesma coisa. Nós vamos ter que citar alguns caracteres do homem de bem antes de falar especificamente dos bons espíritas. E ele começa dizendo assim no item 3, que, com os caracteres do homem de bem: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus atos, vai perguntar a si mesmo se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que gostaria que ele fizesse. Esse parágrafo está de acordo com a questão 919, letra A, do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho é interrogado sobre o que a gente deve fazer para conhecer a si mesmo. E ele diz assim: façam o que eu fazia quando estava encarnado. Toda noite ao deitar eu interrogava a minha consciência, ele disse que fazia uma resenha do que ele tinha vivenciado durante o dia, se alguém tinha alguma queixa contra ele, se tinha prejudicado alguém, se tinha deixado passar alguma oportunidade de fazer o bem, enfim, se ele tinha cumprido todos os seus deveres de cristão durante o dia. E é o que Kardec fala aqui sobre o homem de bem. Se ele, interrogando a própria consciência, se ele vai achar alguma coisa errada, se ele prejudicou alguém ou deixou de fazer o mal a alguém. Mas ele vai mais adiante, ele diz assim: possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar retribuição. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica os seus interesses pelo interesse da justiça, encontra satisfação nos benefícios que espalha. E tem mais uma série de coisas. Ele diz assim: o homem de bem é bom, humano, benevolente com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Observando essas anotações de Kardec,
Aí ele termina dizendo assim, não ficam assim enumeradas todas as qualidades. Veja, aqui tem só algumas das qualidades, eu não li nem metade das que ele enumerou. Mas observando essas colocações do Kardec, a gente observa que raras pessoas aqui na Terra se enquadram perfeitamente nessa condição de homem de bem. Mas, o capítulo é sede perfeitos, mas quando o Cristo disse sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, ele não disse assim, sede perfeitos hoje. Esse é o nosso objetivo. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos encarnados aqui na Terra. A Terra não foi criada para se colocar aqui espíritos perfeitos, e sim para que espíritos imperfeitos como nós encarnassem e reencarnassem aqui tantas vezes quantas fossem necessárias, para irmos aos poucos nos despojando das nossas imperfeições e desenvolvendo as qualidades que precisamos, que vão nos tornar espíritos cada vez mais aperfeiçoados e, por consequência, espíritos cada vez mais felizes, porque a felicidade do espírito é diretamente proporcional à evolução espiritual. Quanto mais aperfeiçoados moral e intelectualmente, mais felizes nós somos. Embora a gente goste de dizer, não, eu não sou feliz por causa da minha mulher, do meu marido, do meu vizinho, do meu cachorrinho, do meu papagaio. Não, nós não somos felizes ainda porque nos falta capacidade para sermos felizes. Nós temos dificuldade para nos relacionarmos com os nossos semelhantes. Temos dificuldade para enfrentar situações que contrariam as nossas vontades e frequentemente nós nos comportamos como crianças mimadas. Não fez mais o que eu quero, não brinco mais. E não é assim. Nós só seremos perfeitamente felizes quando vivermos perfeitamente harmonizados com as leis do Pai, que não foram criadas para limitar a nossa liberdade, ao contrário, foram criadas para nos libertar das nossas imperfeições, para nos libertar de nós mesmos, porque espíritos imperfeitos que somos, nós agimos errado, nos relacionamos mal com os nossos semelhantes e criamos para nós mesmos situações de dificuldade e de sofrimento. Então, é preciso que a gente conheça as leis do Pai, que estão sintetizadas nos ensinos do Cristo e estão mais explicadas, né, na doutrina espírita, porque o Cristo, nos 3 anos que ele ficou pregando aqui, ele não tinha condições de explicar em minúcias tudo o que precisamos fazer. Então, ele nos trouxe como se fosse a Constituição Divina, a base das leis do Pai. E aí veio, como ele prometeu quando estava conosco, né, veio mais tarde o Espiritismo para nos auxiliar a compreender melhor as leis de Deus. Porque se a gente mudou informações que ele nos trouxe, que eram extremamente claras, como aquela de só fazer aos outros aquilo que eu quero para mim, né, e aí os cristãos que eram perseguidos antes de virarem a doutrina da Terra, a doutrina dominante na Terra, passaram a ser perseguidores depois, né? E a matar aqueles que não pensavam como os cristãos, e até alguns cristãos que pensavam diferente daqueles que mandavam na religião, né? Diferentemente do que Cristo ensinou, assim, amar aos outros como amamos a nós mesmos, só fazer aos outros aquilo que eu quero para mim. E eu duvido que alguém que tenha mandado alguém para a fogueira tenha pensado, eu poderia ir para a fogueira se eu pensasse diferente. Mas a gente tem normalmente um peso para as nossas ações e outro para as ações dos nossos irmãos, o que é um grave erro, porque nós não sofremos pelo que os outros fazem, sofremos pelos erros que nós cometemos. E boa parte das vezes nem é pelos nossos erros, é pela forma errada como nós vemos e sentimos ou reagimos àquilo que acontece no nosso mundo e que contraria a nossa vontade. Eu frequentemente costumo lembrar aqui que tem pessoas que sofrem, têm medo de andar na rua porque vem muito assalto, muita violência, sem nunca terem sofrido violência. E ficam às vezes revoltados porque veem pessoas cometerem crimes, cometerem erros. Felizmente, raros de nós sabem do que fizeram no passado. Se soubéssemos todos nós o que cada um fez no passado, em primeiro lugar, eu não poderia estar aqui falando sobre o Espiritismo, né? Porque o meu passado é tenebroso, não dessa encarnação, mas de encarnações anteriores. Mas não sou só eu, todos nós, encarnados na Terra, somos delinquentes reencarnados, como disse Bezerra de Menezes. Mas, como diz Emmanuel, estamos andando a caminho da luz.
A gente não deve se sentir culpado por sermos espíritos imperfeitos. Mas culpados ou não, a gente sofre as consequências de não a vivermos em harmonia com a lei do Pai. Então precisamos conhecer essa lei que está sintetizada no Evangelho do Cristo e que está muito mais explicada, ampliada nos ensinos dos Espíritos. E aí vamos ver o que Kardec diz a respeito dos bons espíritas. Ele diz que bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, ou seja, da prática daquelas questões do homem de bem que ele elencou no item anterior. Porque o cristão verdadeiro e o espírita verdadeiro são o mesmo. E ele diz assim, muitos, entretanto, acreditam nas manifestações dos espíritos, mas não apreendem a consequência das informações e não aplicam a si mesmos. E aí ele diz, será que a doutrina espírita é difícil de entender? Será que ela tem, dá margem a falsas interpretações? Não, porque a doutrina espírita não tem alegorias, ela não tem mistério, ela é objetiva. Aliás, uma ocasião, já faz uns 10 anos, eu vi um religioso muito famoso do Brasil dizendo que a religião tem que ter os seus mistérios. Mas o próprio Cristo disse que não tem mistério nenhum que não deva ser descoberto. O sujeito é religioso, tem que passar os ensinos do Cristo aos outros, mas ele está distorcendo o ensino do Cristo. Às vezes isso acontece de forma involuntária, a pessoa não compreende bem, mas às vezes as pessoas fazem isso em benefício próprio. Aliás, o grande problema do nosso mundo não são as religiões, são os religiosos, que boa parte das vezes querem adaptar as religiões às suas vontades. Isso é um erro grave, porque se eu adaptar o Espiritismo à minha vontade, eu não vou me beneficiar dos ensinos dele. Da mesma forma que um engenheiro que resolve adaptar as normas de engenharia à sua vontade, se ele mudar essas normas, ele vai construir um prédio e o prédio vai ter problemas. Da mesma forma, eu só vou me beneficiar dos ensinos do Cristo, ampliados e mais explicados pela doutrina espírita, se eu os compreender na sua essência e se eu os puser em prática nas minhas ações do dia a dia, senão, não tem jeito. O próprio Cristo nos disse, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu, só aquele que pratica as leis do Pai. E que aquele que ouve as suas palavras e não pratica é o imprudente que construiu a casa na areia. Vem o vento e a chuva e derruba, mas o prudente é aquele que ouve as suas palavras e pratica. Nós não temos nenhuma obrigação de praticar as leis do Pai. Mas temos necessidade. É para nós a prática. É nós que somos beneficiários da prática dos ensinos do Cristo que sintetizam as leis do Pai. Porque enquanto vivermos em desarmonia com essas leis, iremos continuar criando dores e sofrimentos para nós mesmos, sofrendo as consequências de uma ação em desarmonia com a lei do Pai. E às vezes a gente pensa assim, mas Deus é um Deus de bondade, de misericórdia. Por que ele vai me dar uma consequência desagradável porque eu transgredi uma das leis dele? Eu tenho lembrado com frequência. Se eu saio por aí, roubo, mato, faço horrores e não me acontece nada desagradável em consequência disso, por que eu vou mudar? Eu nunca vou chegar a ser um espírito perfeito e, por consequência, um espírito completamente feliz se eu não tiver consequências desagradáveis às minhas ações em desarmonia com a lei do Pai. Isso não é castigo, posso dizer que é um incentivo do Pai para que eu pratique essa lei, para que eu evolua e para que aí sim eu me torne um espírito feliz. Porque enquanto a gente não conhecia as leis de Deus, a gente via fazendo bobagem e sofria as consequências e normalmente nem percebíamos que a gente estava sofrendo em consequência de uma ação errada. Mas agora que nós conhecemos os ensinos do Cristo, agora que a doutrina espírita vem nos ampliar esses ensinos e nos mostrar a aplicação prática desses ensinos no nosso dia a dia, a gente não pode dizer, não, eu não sabia. E o livre-arbítrio traz com ele, à medida que o espírito evolui, a responsabilidade pelas nossas ações. E aí quando Kardec diz que algumas pessoas conhecem, mas não conseguem entender o alcance,
Ele diz assim, será então necessário uma inteligência fora do comum para isso? Ele diz, não. Tem homens de grande capacidade intelectual que não compreendem, e outros de inteligências vulgares, a pessoas jovens mesmo, que compreendem com profundidade o ensino do Cristo e os ensinos dos Espíritos. E aí ele explica por quê. Ele diz assim, ó, em alguns ainda são muito tenazes os laços da matéria para permitirem que o Espírito se desprenda das coisas da Terra. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de um colega de trabalho que ele não era espírita, mas uma pessoa extremamente correta, uma pessoa extremamente afável, tratava todo mundo bem, era muito honesto. E eu disse para ele, olha, tu não sabe, mas tu é espírita. Tu é mais espírita do que eu. Tu não conhece o espiritismo, mas tu vive mais em harmonia com os ensinos do espiritismo do que eu. E aí ele começou a frequentar o centro espírita, e aí começou a estudar, começou a aprender. E um dia ele me disse assim, cara, eu acho fantástico o ensino do espiritismo, só tem uma coisa que eu ainda não consigo fazer. O que é? Me desprender do dinheiro. Para ter uma ideia, uma vez ele disse assim, eu fui com um fulano lá não sei se era evidente, um desses médios autônomos que tem por aí, e ele olhou minha mão e disse, pai, estou vendo ouro, mas muito ouro. E ele disse assim, a gente fica até emocionado, imagina, alguém que se emociona por saber que vai ganhar dinheiro, né? Alguém muito apegado ao dinheiro. Mas veja, apesar disso, ele era uma pessoa muito boa. Mas tem um capítulo que é anterior a esse que diz, né, não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? Até criaram mais tarde, depois do Cristo, criaram um demônio lá que se chamava Mamon, mas na verdade na época do Cristo, Mamon significava bens materiais e dinheiro. Ou seja, ninguém pode servir a Deus e viver aferrado ao dinheiro, porque fatalmente a pessoa vai dar mais importância àquilo que é para ele mais importante. O Cristo disse que aonde estivesse nosso tesouro, aí ia estar lá o nosso coração. Então, se eu tenho um grande apego ao dinheiro, aos bens materiais, frequentemente eu vou ter problemas com isso. Na melhor das hipóteses, se eu sou muito apegado às coisas materiais, eu corro um grande risco de perder isso e sofrer muito. Mesmo que aconteça com algumas pessoas que eu conheço que conseguem, são apegadas ao dinheiro, mas mesmo assim conseguem fazer algumas caridades materiais, mas algumas dessas pessoas que eu conheço fazem isso, mas têm um pavor enorme de perder o que têm. Né? E na verdade nós não somos donos de nada. Nós somos grandes usufrutuários dos bens que pertencem a Deus. E Ele coloca no nosso caminho para aquelas experiências que nós precisamos passar aqui no mundo material. Mas se precisarmos passar pela privação, pela penúria, por ser útil para nós, diferentemente do que alguns espíritos pensam, não, a gente pode passar pela pobreza, pela carência material, por castigo. Deus não castiga ninguém. Ele nos coloca no caminho diversas experiências que contribuem para a nossa evolução moral e intelectual. Mas nós, pela nossa pouca compreensão do Criador, achamos que Ele nos castiga. Eu tenho observado, e eu gosto muito de falar isso, a literatura espírita nos mostra que, via de regra, aqueles espíritos que nascem para sofrer com grandes problemas, não estão nessa condição por causa da lei de causa e efeito. É porque eles, do lado de lá, estavam com a consciência queimando, escaldando, e precisavam eles mesmos se impor uma vida de sofrimento. E eu tenho lembrado que muitas vezes os guias espirituais do lado de lá têm que puxar o freio de mão do reencarnante, porque ele quer uma vida de grande sofrimento, porque ele fez muitos males. Ele diz, calma, não precisa sofrer. Reencarna, procura fazer o bem. E o espírito, às vezes, naquele desespero, porque a consciência está queimando pelos erros que ele cometeu, que ele quer uma encarnação que cubra todos os erros dele. Não é assim. O Criador não é um cobrador inflexível. Ele é um Pai de amor, de misericórdia. Nós não precisaríamos ficar sofrendo aqui. Ele nos dá a encarnação para que a gente corrija os erros que a gente cometeu. Fazer aquilo que o Pedro ensinou, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Porque quando eu sofro para compensar os erros que eu cometi, os males que eu pratiquei, é bom só para mim. Mas quando eu faço o bem para compensar esses males, é bom para mim e para aquele para quem eu faço o bem. Então, sob todos os aspectos, é muito melhor para todos nós fazermos o bem, mas a gente não gosta muito de fazer o bem para os outros, gostamos mais de fazer o bem para nós mesmos. Mas então eu disse que aquele que é muito apegado às questões materiais,
ele tem dificuldade para pôr em prática. Mas não, e quando se fala em questões materiais, não é só a questão da posse também, né? Há pessoas que são muito apegados às diversões, ao sexo, à comida, etc. e tal, ao poder. E todas essas coisas são vícios que nos dão satisfação e, por isso, são mais difíceis da gente vencer. A pessoa que é vítima da própria vaidade, ela tem uma dificuldade enorme, pensando assim, será que eu vou ficar pobre? Ou será que eu vou perder o poder? Será que eu vou ser feio? Né? E essas coisas são experiências que a gente passa e a gente se torna espírito mais amadurecido com elas, apenas isso. Quando a gente não se coloca na condição de coitadinho, eu sou um sofredor, a vida é injusta comigo, eu não merecia. Ainda bem que a gente tem uma vida que não merece. Porque Deus é extremamente amoroso e bondoso conosco. Porque se fôssemos cada um de nós ter uma vida que a gente merecesse, a minha vida teria que ser muito pior do que ela é. Porque eu fui bandido na minha encarnação anterior. Eu fui bandido quando morava do lado de lá ainda. Então, o Criador comigo tem sido extremamente complacente. Eu tive algumas dificuldades na minha vida, mas eu não posso dizer, eu tive sofrimentos. Não, tive algumas dificuldades que são naturais na vida de encarnado. Mas será que eu sou alguém especial que diz, não, o Júlio não vai sofrer os outros? Não, ele faz assim com todo mundo. Uma grande diferença para mim é que, desde a minha juventude, eu tinha um certo receio, por eu ser alguém, era muito violento, muito agressivo, eu tinha medo disso, e eu observava que o Espiritismo tinha a chave para eu tentar lutar contra essas minhas imperfeições. E aí eu comecei a lutar. Eu perco muito mais vezes, eu acho, do que eu ganho, mas eu estou me esforçando, e eu acho que é isso que o Criador espera de nós. Ele não quer que a gente seja perfeito de imediato. Aliás, quando fala dos bons espíritos, Kardec termina dizendo assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. E é só isso que o Criador espera de nós, que façamos a nossa parte nessa busca do nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós não nascemos para ser, não fomos criados para ser permanentemente tutelados dos nossos benfeitores espirituais, mas fomos criados para sermos donos das nossas vidas, dos nossos destinos. E quanto mais eu me aperfeiçoar, quanto mais evoluir, mais eu vou ser dono da minha vida. E o pior é que quando a gente não é dono da nossa vida, quando a gente não se esforça para evoluir, a gente não fica só na mão dos nossos tutelados, não. A gente deixa as pessoas com quem a gente convive no dia a dia, até aquelas com quem não convivemos diretamente, influenciar a nossa vida. Quanta gente, como eu comentei há pouco, só porque vê notícias de crimes na televisão sem sofrer um crime diretamente. Quando a postura correta de um espírita, quando vê algum crime acontecer, é orar pelo criminoso e pela vítima. É isso. Eu não estou aqui para sofrer pelo que os outros estão fazendo. Eu não preciso sofrer. Eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ter dó de quem sofre, sim. Mas eu não preciso sofrer por ele. Então, eu tenho que ter uma postura cristã, mas com confiança no Criador. Ele vai dar para essas pessoas que cometem esses erros graves tantas oportunidades quantas elas precisarem para se corrigir. Então, os nossos benfeitores espirituais, aqueles espíritos mais superiores, é claro que eles se preocupam com a nossa evolução, querem que a gente aja corretamente, mas eles não sofrem pelos nossos erros, porque eles sabem que isso faz parte da nossa trajetória evolutiva. Da mesma forma que um professor não sofre por ver um aluno com dificuldade para aprender. Ele sabe que aquilo faz parte da trajetória dele como estudante. E que se ele se esforçar, ele vai conseguir vencer as dificuldades todas que ele tiver nos bancos escolares. E sabe que aquele aprendizado, que às vezes faz que o aluno se sinta sofredor, e até às vezes alguns que são mais renitentes se revoltam contra o estudo, ele sabe que aquele aprendizado para ele vai ser fundamental para ele depois estar no mercado de trabalho competitivo. Mas, falando-se em bons espíritas, né, a gente deu alguns tópicos
do bom cristão, que como Kardec diz é o mesmo bom espírita. Mas eu lembrei quando estava preparando esse trabalho, que eu nunca ouvi alguém dizer assim, tu não parece católico, tu não parece budista, tu não parece evangélico. Mas já ouvi muita gente dizendo para mim, para outras, mas tu não parece espírita, parece que o espírita tem mais obrigação que os outros de ser correto lá fora. É claro que o espírita não tem mais obrigação que os outros de ser correto lá fora, ou dentro da casa espírita, mas o que nós fazemos fora da casa espírita vai mostrar para as pessoas o que nós pensamos do espiritismo. Nós, para quem não é espírita, somos o espelho do espiritismo. É claro que, mesmo sendo espíritas, mesmo estudando, nos esforçando, nós vamos continuar cometendo erros. Mas quanto mais tivermos cuidado na nossa ação lá fora, por termos a consciência de sermos espíritas e sermos lá fora para as pessoas espelhos do espiritismo, quanto mais tivermos esse cuidado, mais corretamente nós vamos agir. Eu sou muito fã de uma frase do Paulo de Tarso que diz que o lavrador deve ser o primeiro a se beneficiar do fruto do seu trabalho. E se nós observarmos, tudo o que nós fazemos sempre se reflete em nós. Aquela pessoa que vai estar na casa espírita e quer ser um passista, ele vai aprender as técnicas do passe, mas ele vai ter que ler o Evangelho, estudar, vai ter que estudar outras obras, vai ter que se esforçar para se melhorar, né? Quem se beneficia disso? Ele vai evoluir moralmente, né? Vai se aprimorar espiritualmente e vai se tornar uma pessoa mais equilibrada, mais feliz, se ele levar a sério a tarefa da autoelevação. Cada vez que a gente vai realizar uma tarefa, a gente se beneficia mais. Lembra que eu falei no início? O palestrante é o grande beneficiário da palestra, ele aprende muito mais do que ele consegue transmitir. Até porque quando a gente está lendo uma obra para preparar a palestra, tem um espírito por perto, um bom espírito que vai nos incentivar, vai nos transmitir ideias. Às vezes nunca tinha pensado numa certa nuance daquela lição, e diz, tem isso, é mesmo, nunca tinha pensado. Mas são tantas informações, são tantos raciocínios que a gente não consegue em meia hora transmitir isso. Então, sempre aquele que faz alguma coisa de bem se beneficia disso. Como, quando a gente faz o mal, sempre recebemos a contrapartida desse mal. Uma contrapartida desagradável se não fizermos o bem para compensar esse mal. Então, quando nós estivermos achando que, me deram uma tarefa tal lá no centro, será que eu vou fazer? Mas é muita coisa. Façamos um esforço. A gente se beneficia. E mais, tem muito mais espíritos lá de lá procurando alguém aqui para ser o seu correspondente, para fazer alguma coisa de bem, do que pessoas encarnadas querendo fazer o bem. Então, quando tem alguém que se dispõe, os espíritos fazem tudo que for possível, tudo que ela precisar que seja feito. E às vezes nós, trabalhadores da doutrina espírita, nos surpreendemos com algumas coisas que a gente faz que parece que estão acima da nossa capacidade, e muitas vezes estão mesmo. Eu estou aqui, parece que uma vez uma pessoa que frequentava aqui, até já está desencarnada, disse assim, lá na nossa casa teve um mês atrás uma pessoa que fez uma palestra, coitadinho, não era como tu, como se não era como... a gente vê que ele não tem o dom da palavra, como se não... ele se enrolou, digo, não é que ele não tem o dom da palavra, ele não fez o que eu faço, eu fico 2 semanas preparando as lições, escrevo, leio, leio em voz alta, gravo no gravador para ver se ficou bom, eu passo 2 semanas... Ele não esqueceu, meu mundo caiu. Ele não é aquela pessoa, não o Divaldo que eu pensei. Não, eu sou um cara comum, mas eu me esforço. Né? E quando a gente se esforça, a gente se beneficia, como disse o Paulo de Tarso. O trabalhador tem que se beneficiar do seu trabalho, como aquele que faz o mal. O que o Cristo disse lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Né? Quando ele disse no versículo 32 que nós devemos conhecer a verdade que ela nos libertaria. Os judeus disseram, mas como? Nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos servos de ninguém. E aí diz assim, aquele que comete pecado se torna servo do pecado. Quando eu ajo errado, quando eu ajo em desarmonia com a lei de Deus, eu estou movimentando os mecanismos da lei de causa e efeito para eu sofrer as consequências desse mal que eu pratiquei. Mas,
A lei de causa e efeito só não funciona no sentido negativo. Quando eu faço o bem, ela também funciona e esse bem acaba voltando para mim. Eu, infelizmente, não temos tempo para dar alguns exemplos sobre isso, mas eu já dei aqui nas minhas exposições alguns exemplos disso, até mesmo de pessoas que fizeram bem numa encarnação e receberam a contrapartida numa outra encarnação, uma pessoa que não tinha a menor ideia de que por que estava fazendo bem, ela não sabia, mas era inconscientemente ela era grata pelo bem que tinha recebido numa encarnação anterior. O Criador, ele não é só bom e justo, ele é magnânimo, ele é a personificação da bondade. E ele não nos coloca aqui no mundo material para a gente sofrer, é para a gente aprender. E por que ele quer que a gente aprenda e que a gente cresça espiritualmente? Porque ele quer que nós sejamos felizes e não tem outro caminho. Quanto mais aperfeiçoados nós formos, mais felizes nós seremos. Não há outra forma de sermos mais felizes do que nos aperfeiçoando moral e intelectualmente. A gente pode conseguir algumas satisfações momentâneas vivendo em desarmonia com a lei do Pai. Mas às vezes, para algumas satisfações momentâneas, o espírito cria para si mais de uma encarnação de sofrimento. Então, sob todos os aspectos, é muito mais inteligente eu procurar conhecer as leis do Pai e viver em harmonia com elas. Da mesma forma que eu, como cidadão, eu tenho que conhecer as leis civis do meu país, né? E procurar viver em harmonia com elas para não sofrer as consequências da lei. É simples. Espero que a gente tenha de alguma forma sido útil com esses comentários, que os nossos anjos guardiões, os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem a compreender as leis do Pai e a vivermos nas nossas ações do dia a dia em harmonia com essas leis para que nós construamos a nossa própria paz. Muito obrigado, meu.